A primeira coisa que ele deixou claro foi que não estava tentando convencer ninguém, não queria provar nada, nem transformar o que viveu em algo maior do que foi. Ele só precisava organizar o que aconteceu naquela noite, porque havia algo que não se encaixava, e carregar isso sozinho estava se tornando difícil. O relato chegou simples, direto, sem dramatização. O tipo de texto escrito por alguém acostumado à solidão e ao silêncio da estrada. Ele era caminhoneiro há muitos anos. Conhecia bem a rotina, o cansaço acumulado, os efeitos de longas horas ao volante. Sabia reconhecer quando o corpo pedia uma pausa. Por isso, o que aconteceu naquela madrugada o desestabilizou tanto. Não havia espaço para desculpas fáceis. Ele não estava bêbado. Não havia usado nada, não estava perdido. Aquela estrada fazia parte do seu percurso há anos. Naquela noite específica, o cansaço começou a pesar mais do que o normal. A visão ficava pesada, os reflexos mais lentos. Decidiu parar antes que se tornasse perigoso continuar. Escolheu um acostamento rural que já havia usado outras vezes. Não era um ponto oficial de descanso, mas era conhecido entre caminhoneiros. Um trecho silencioso, campo aberto dos dois lados, quase nenhuma iluminação. Parou o caminhão com cuidado, desligou o motor e ficou alguns segundos sentado, apenas ouvindo o próprio corpo desacelerar. A noite estava calma. Nenhum carro passando naquele momento, nenhum ruído estranho. Apenas o silêncio comum de estrada vazia. Aquilo trouxe um alívio imediato. Pensou que dormiria pouco tempo e seguiria a viagem. Antes de se deitar, fez o que sempre fazia. Olhou ao redor, conferiu os espelhos, observou o campo à distância. Não havia outros veículos próximos, nenhuma luz ao longe. O céu estava limpo, sem vento forte. Tudo parecia normal demais para chamar atenção. Deitou-se com a sensação clara de estar completamente sozinho. O sono veio rápido e pesado. Não houve sonhos marcantes, nem imagens confusas. Apenas um apagão típico de quem dirige por muitas horas seguidas. O corpo desligou sem resistência. Foi por isso que o despertar o surpreendeu tanto. Ele acordou de repente, com o coração acelerado, sem saber exatamente o motivo. Não houve barulho alto, nem movimento brusco. Foi como se algo dentro dele tivesse acionado um alerta. Olhou ao redor ainda confuso, tentando entender onde estava. Demorou alguns segundos para lembrar que havia parado naquele trecho da estrada. Conferiu o relógio. Não tinha dormido tanto quanto imaginava. Mesmo assim, o corpo estava pesado, como se tivesse sido arrancado do sono à força. Ficou imóvel por alguns instantes, tentando se orientar. Foi então que percebeu algo estranho no ambiente. O silêncio. Não era o silêncio comum da madrugada no campo. Era um silêncio mais fechado, mais denso. Não havia insetos, não havia ruídos distantes, não havia vento passando pela vegetação. Era como se o ambiente inteiro tivesse sido abafado. Aquilo causou um desconforto imediato, difícil de explicar. Ele se sentou na cama do caminhão, respirando devagar. Tentou se convencer de que era apenas impressão. O cansaço pode pregar peças. Mesmo assim, a sensação não passou. Pelo contrário, o corpo parecia atento demais, como se estivesse esperando algo. Decidiu descer para esticar as pernas e clarear a cabeça. Ao abrir a porta do caminhão, sentiu um cheiro estranho no ar. Não era diesel, nem terra molhada. Era algo metálico, seco, difícil de associar a qualquer coisa conhecida. Respirou com cuidado, achando que podia ser imaginação. Desceu com calma e olhou ao redor. O campo continuava escuro, aparentemente vazio. Nada se movia. Nenhuma luz distante, nenhum sinal de presença. Caminhou alguns passos afastando-se do caminhão, tentando ignorar o desconforto crescente. Foi então que viu o chão. A terra do acostamento não estava como antes. Havia marcas espalhadas, irregulares, que não pareciam de pneus nem de pisadas humanas.
Eram sulcos rasos, alongados, como se algo pesado tivesse sido arrastado ou apoiado ali. Ele se agachou para observar melhor, sentindo um frio subir pela espinha. As marcas não seguiam um caminho claro. Algumas simplesmente terminavam de forma abrupta, não continuavam nem em direção ao campo, nem em direção à estrada. Aquilo o confundiu. Em tantos anos de estrada, nunca tinha visto algo parecido. Pensou em animais grandes, gado, cavalos, algo do tipo. Mas nada batia. Não havia marcas de casco, nem sinais de luta, nem restos. O chão parecia estranhamente limpo, limpo demais. Aquela ausência de explicação começou a incomodá-lo de verdade. Levantou-se devagar e olhou em direção ao caminhão, buscando algo familiar. O veículo estava exatamente onde ele havia deixado. Nada parecia fora do lugar. Porém, ao se aproximar das rodas dianteiras, percebeu marcas semelhantes, mais suaves, quase apagadas, mas ainda ali. Isso o fez engolir seco. Aquilo significava que o que quer que tivesse deixado aquelas marcas tinha estado muito perto dele enquanto dormia. Nesse momento, sentiu algo diferente sob os pés. Não foi um tremor forte, foi uma vibração curta, como uma pressão rápida subindo do chão. Durou menos de um segundo, mas foi suficiente para fazê-lo perder o fôlego. Ele ficou parado, tentando entender se tinha imaginado aquilo. O silêncio voltou a se fechar logo depois. Nenhum som acompanhou a vibração, nenhum movimento visível. Ainda assim, a sensação de não estar sozinho se tornou impossível de ignorar. O corpo reagia antes que a mente encontrasse palavras. Ele decidiu não se afastar mais. Voltou em direção ao caminhão com passos controlados, tentando não demonstrar pressa. Subiu, fechou a porta e acendeu a luz interna. Aquela pequena claridade trouxe um alívio imediato, embora frágil. Sentado ali dentro, observou o exterior com atenção redobrada. As marcas ainda estavam visíveis. O campo seguia imóvel. Tentou racionalizar. Cansaço, sugestão, algum fenômeno natural estranho. Repetiu essas ideias várias vezes, mas nenhuma parecia suficiente. Alguns minutos se passaram sem que nada mais acontecesse. Aos poucos, alguns sons distantes começaram a retornar. Um inseto, o farfalhar leve da vegetação. O ambiente parecia tentar voltar ao normal. Mesmo assim, algo dentro dele sabia que não era só isso. Ele decidiu fazer uma última verificação antes de ir embora. Pegou a lanterna e desceu novamente com mais cuidado ainda. Iluminou o chão com atenção. Foi quando percebeu algo novo. Entre os sulcos, havia áreas onde a terra parecia comprimida de cima para baixo, sem formar pegadas definidas. Como se algo tivesse apoiado peso ali, mas sem deixar uma forma reconhecível. Aquilo foi o ponto em que o medo deixou de ser apenas desconforto. As áreas não formavam um trajeto, não havia sequência lógica, era como se algo tivesse estado em vários pontos ao mesmo tempo. Essa ideia fez o estômago dele revirar. Ele sentiu um arrepio que não conseguiu controlar. Pensou em ir embora imediatamente, mas ficou ali alguns segundos a mais, dividido entre o medo e a necessidade de entender. Olhou o campo mais uma vez, buscando qualquer sinal de movimento. Nada respondeu. Foi então que ouviu um som baixo, quase imperceptível. Não vinha de um ponto específico, parecia espalhado pelo ar ao redor. Não era motor nem animal. Era uma vibração irregular, semelhante a um zumbido distante. Curto, mas inconfundível. O corpo reagiu antes da razão. Ele correu de volta para o caminhão, fechou a porta com força e ligou o motor. A urgência tomou conta. Não pensou, apenas agiu. Não olhou mais para o chão, nem para o campo. Ao entrar na estrada novamente, olhou pelo retrovisor. Não havia luzes atrás dele, nem sombras se movendo. Mesmo assim, não reduziu a velocidade por vários quilômetros. Algo dizia que parar novamente seria um erro.
Enquanto a estrada se estendia à frente, o ambiente começou a recuperar sua aparência normal. Sons voltaram, o céu pareceu mais aberto, mas dentro dele algo havia mudado de forma definitiva. Ele sabia que aquela parada não tinha sido apenas um descanso interrompido. Tinha sido um despertar no meio de algo que já estava acontecendo. Depois de deixar aquele trecho para trás, ele não conseguiu relaxar. Mesmo com o caminhão em movimento e a estrada aparentemente normal, o corpo seguia em estado de alerta. Cada vibração do asfalto, cada irregularidade mínima, parecia maior do que realmente era. Ele tentou se concentrar na direção, mas a mente insistia em voltar para o acostamento e para as marcas no chão. A sensação mais difícil de explicar não era exatamente medo. Era uma certeza desconfortável de que algo tinha acontecido enquanto ele dormia. Não algo que começou quando acordou, mas algo que já estava em andamento. Essa ideia se fixou de forma silenciosa, sem precisar de imagens claras para se sustentar. Quando chegou ao próximo ponto de parada oficial, já com mais movimento e iluminação, estacionou com cuidado e desceu do caminhão. Precisava confirmar que tudo estava normal, que nada havia sido danificado. Caminhou ao redor do veículo, iluminando cada parte com atenção. Não encontrou riscos, amassados ou qualquer sinal fora do comum. Tudo estava intacto. Essa normalidade aparente o deixou ainda mais inquieto. Se algo tivesse acontecido de forma concreta, visível, seria mais fácil lidar. Um dano, uma marca clara, qualquer coisa objetiva. Mas não havia nada, apenas a lembrança recente e o desconforto persistente. Ele entrou na lanchonete do posto e tentou agir como sempre. Pediu um café, sentou-se em uma mesa afastada e observou o movimento. Pessoas conversando, motores ligados, vozes comuns. Aquilo deveria tranquilizá-lo. Em parte, funcionou. Mas a sensação de deslocamento não desapareceu completamente. Pensou em comentar o ocorrido com outro caminhoneiro, mas desistiu antes mesmo de começar. Não sabia como explicar sem parecer exagerado. Além disso, havia algo intuitivo que o impedia de falar. Como se colocar aquilo em palavras naquele momento tornasse tudo mais real do que ele estava pronto para enfrentar. Voltou ao caminhão e seguiu viagem. Durante o resto da noite, evitou parar novamente. Mesmo quando o cansaço voltou a apertar, preferiu seguir dirigindo. A ideia de se deitar em um lugar isolado causava uma resistência imediata. Ele não queria reviver aquela sensação de despertar sem entender o que tinha mudado ao redor. Quando finalmente conseguiu dormir em um ponto mais movimentado, o descanso não veio como esperava. O sono foi leve, interrompido por pequenos despertares. Qualquer ruído o fazia abrir os olhos. Qualquer vibração o deixava tenso. O corpo parecia ter aprendido algo que a mente ainda tentava negar. Nos dias seguintes, percebeu que a lembrança não enfraquecia com o tempo. Pelo contrário, alguns detalhes começaram a ganhar mais nitidez. Não imagens claras, mas sensações. A pressão sob os pés, o silêncio fechado, o cheiro metálico. Era como se o episódio continuasse se reorganizando dentro dele. Passou novamente por aquele trecho de estrada durante o dia. Não parou. Apenas reduziu a velocidade por instantes e observou o acostamento à distância. O local parecia comum, até banal. Nenhuma marca visível, nenhum sinal de algo fora do lugar. Isso o incomodou mais do que se tivesse encontrado algo estranho. A ausência de vestígios fez surgir uma nova dúvida. Será que aquilo tinha sido apagado? Não de forma literal, mas como se nunca tivesse existido. Essa ideia o acompanhou durante todo o trajeto, sem encontrar resistência lógica suficiente para ser descartada. Em outra noite, já em uma rota diferente, sentiu algo familiar. Não tão intenso quanto da primeira vez, mas presente. Uma vibração leve, quase imperceptível, que durou poucos segundos. Olhou imediatamente para o painel, procurando alguma falha mecânica.
Tudo indicava funcionamento normal. A vibração cessou tão rápido quanto começou. Ele seguiu dirigindo com o coração acelerado. Não havia silêncio absoluto daquela vez, nem marcas no chão. Mesmo assim, o corpo reagiu como se reconhecesse o estímulo. Aquilo confirmou algo que ele vinha evitando admitir. Não estava ligado a um único lugar. A ideia de que o fenômeno pudesse acontecer em outros pontos da estrada o deixou sem chão. Até então, ele conseguia pensar no episódio como algo isolado, restrito àquele acostamento específico. Mas agora, essa explicação já não se sustentava. Decidiu começar a anotar o que sentia, não como um relato elaborado, mas como registros curtos. Horários, locais, sensações físicas. Queria manter algum controle sobre o que estava acontecendo, mesmo que fosse apenas no papel. Escrever trouxe um alívio temporário. Com o passar das semanas, percebeu pequenas mudanças no próprio comportamento. Escolhia com mais cuidado onde parar. Preferia áreas iluminadas, com movimento constante. Evitava trechos muito silenciosos, mesmo durante o dia. Não era medo declarado, era prudência. Em uma conversa casual com outros caminhoneiros, ouviu comentários vagos sobre certos pontos da estrada que não eram bons para parar. Ninguém explicava o motivo. As frases eram ditas em tom leve, quase como superstição. Ainda assim, aquilo chamou sua atenção. Não parecia coincidência. Nenhum deles descreveu exatamente o que ele havia vivido, mas a forma como evitavam aprofundar o assunto era familiar. Era a mesma contenção que ele sentia, como se falar demais pudesse trazer algo à tona. Certa madrugada, acordou dentro do caminhão sem lembrar de ter parado. O motor estava desligado, as luzes internas acesas. Olhou o relógio e percebeu que havia um intervalo de tempo que não conseguia reconstruir. Não entrou em pânico, apenas ficou ali, tentando organizar os pensamentos. Desceu com cuidado e observou o chão ao redor. Não havia marcas claras, mas a terra parecia levemente compactada em alguns pontos. Não o suficiente para afirmar algo, mas o bastante para provocar um arrepio imediato. O cheiro metálico também estava ali, muito sutil. Subiu de novo, sem investigar mais. Não queria repetir o erro de observar demais. A intuição gritava que insistir seria perigoso. Ligou o motor e seguiu viagem, sentindo que aquela decisão era a única possível. A partir desse ponto, passou a duvidar da própria memória. Não da veracidade do que sentia, mas da completude. A possibilidade de haver lapsos, momentos dos quais ele não se lembrava, tornou-se uma preocupação constante. Essa ideia o acompanhava até mesmo fora da estrada. Dormir passou a ser difícil. Os sonhos eram fragmentados, cheios de sensações corporais, sem imagens definidas. Acordava cansado, como se tivesse passado a noite em movimento. Não conseguia explicar aquilo, nem encontrar uma causa clara. Apesar de tudo, continuou trabalhando. Pensou em largar a estrada algumas vezes, mas sabia que fugir não apagaria o que já tinha acontecido. Além disso, sentia que o fenômeno não estava limitado ao trabalho. Era algo que poderia acompanhá-lo em qualquer lugar. Com o tempo, passou a aceitar que talvez nunca tivesse uma explicação completa e que a parte mais perturbadora não era o que ele tinha visto, mas o que não tinha conseguido ver. Despertar no meio de algo que já estava em curso. Essa sensação de chegar atrasado a um evento desconhecido se tornou o centro de tudo. Não havia forma, não havia rosto, não havia imagem clara para enfrentar. Apenas a certeza de que algo existia fora do alcance da compreensão imediata. Foi isso que o levou a escrever o relato com mais cuidado. Não para buscar respostas, mas para organizar a própria experiência. Para impedir que aquilo se perdesse ou se transformasse em algo ainda mais confuso dentro dele. Ele sabia que, ao colocar tudo em palavras, não estava resolvendo o problema. Estava apenas criando uma distância mínima, suficiente para continuar seguindo em frente. E talvez isso fosse o máximo de controle possível.
Depois daquela noite, ele tentou seguir trabalhando como sempre fez, mas percebeu rapidamente que algo havia mudado de forma irreversível. Não era apenas o cansaço acumulado ou a lembrança incômoda do que encontrara ao despertar. Era uma sensação constante de atenção forçada, como se o corpo tivesse aprendido a não relaxar mais por completo. Mesmo nos trechos mais conhecidos da estrada, havia uma vigilância silenciosa que não existia antes. Ele seguia dirigindo, mas já não se sentia apenas conduzindo um veículo. Sentia que atravessava espaços que agora exigiam cuidado. Nos primeiros dias, atribuiu isso ao impacto psicológico do episódio. Pensou que, com o tempo, a memória perderia força e tudo voltaria ao normal. No entanto, aconteceu o oposto. Quanto mais os dias passavam, mais nítidos alguns detalhes se tornavam. Não detalhes visuais claros, mas sensações corporais, impressões difíceis de traduzir em palavras. A pressão sob os pés, o silêncio denso, o modo como o ambiente parecia suspenso. Tudo isso retornava sem aviso, especialmente quando ele reduzia a velocidade ou pensava em parar. Ele começou a perceber que evitava certos horários sem planejar conscientemente. Preferia dirigir mais durante o dia, mesmo que isso significasse menos descanso. À noite, quando não havia alternativa, escolhia lugares iluminados e com outros caminhões por perto. Não era medo explícito, mas uma espécie de cálculo interno constante. Como se alguma parte dele tivesse aprendido uma regra nova, ainda que não soubesse explicá-la. Em mais de uma ocasião, despertou com a sensação de que havia perdido pequenos intervalos de tempo. Nada dramático, nada evidente, apenas minutos que não conseguia reconstruir com clareza. Olhava o relógio, refazia mentalmente os últimos acontecimentos e percebia pequenas lacunas. Isso o incomodava mais do que qualquer imagem estranha. A ideia de não lembrar completamente o próprio trajeto começou a pesar. Ele passou a prestar atenção no próprio corpo como nunca antes. Qualquer vibração diferente no caminhão, qualquer mudança no som do motor, qualquer variação no piso da estrada ativava um estado imediato de alerta. Mesmo quando tudo parecia normal, havia uma expectativa silenciosa, como se algo pudesse se repetir sem aviso. Essa expectativa não vinha acompanhada de imagens ou pensamentos claros. Era puramente física. Algumas noites depois, durante uma parada rápida em um posto movimentado, percebeu algo que o deixou desconfortável. Enquanto caminhava pelo pátio, sentiu novamente aquele silêncio estranho por alguns segundos. Não um silêncio real, pois havia pessoas e veículos ao redor, mas uma sensação interna de isolamento, como se o mundo tivesse se afastado ligeiramente. O momento passou rápido, mas foi suficiente para confirmar que a sensação não estava presa àquele primeiro lugar. Ele tentou racionalizar, pensou em estresse, em excesso de trabalho, em reflexos do isolamento da profissão. Tudo fazia sentido até certo ponto, mas nunca completamente. Sempre restava algo que não se encaixava. Um resíduo incômodo que voltava quando ele menos esperava. E esse resíduo parecia não depender do ambiente, apenas do fato de ele estar em movimento e, em algum momento, parar. Com o passar das semanas, começou a notar mudanças sutis no próprio comportamento. Falava menos durante as paradas, observava mais, não por desconfiança das pessoas, mas como se estivesse sempre atento a algo que poderia surgir nos detalhes. Evitava comentar sobre o episódio, não por vergonha, mas porque sentia que tentar explicar reduziria demais o que havia vivido. E reduzir aquilo parecia errado. Em alguns trechos de estrada, tinha a sensação de que o solo carregava uma presença difícil de definir. Não algo visível, mas uma densidade estranha, como se certos lugares guardassem memórias próprias. Ele sabia que isso soava absurdo, mas era exatamente assim que sentia, como se o chão não fosse apenas um suporte,
mas algo que reagia à permanência prolongada. Certa madrugada, enquanto dirigia por uma rota diferente, sentiu uma vibração leve e conhecida percorrer o caminhão. Foi rápida, quase imperceptível. Não chegou a parar. Apenas segurou o volante com mais força e seguiu em frente. O mais perturbador não foi a vibração em si, mas o fato de o corpo reconhecê-la instantaneamente, antes mesmo de qualquer pensamento consciente. Depois desse episódio, percebeu que já não buscava mais explicações. Não pesquisava, não tentava associar a fenômenos conhecidos, não conversava com colegas sobre o assunto. Algo dentro dele havia entendido que certas perguntas não trariam alívio. Pelo contrário, quanto mais se aproximava da ideia de compreender, mais exposto se sentia. Ele começou a suspeitar que não havia visto tudo naquela primeira noite, que talvez tivesse despertado no meio de algo que já estava em andamento. Essa ideia não vinha acompanhada de imagens adicionais, apenas de uma certeza desconfortável, como se tivesse chegado atrasado a uma cena que não deveria ter presenciado de forma alguma. Aos poucos, a memória daquele despertar deixou de ser apenas um evento isolado e passou a funcionar como um ponto de referência, um antes e um depois silencioso. Ele não se sentia traumatizado no sentido comum da palavra. Continuava trabalhando, pagando contas, vivendo normalmente. Mas havia uma camada nova de atenção que não desaparecia, mesmo nos momentos de descanso. Em certas noites, ao fechar os olhos, sentia novamente aquela pressão no solo, mesmo estando deitado. Não era um sonho completo, nem um pensamento claro. Era uma sensação breve, corporal, que surgia e desaparecia. Ele aprendeu a não reagir de forma brusca. Respirava fundo e deixava passar. Sabia que lutar contra aquilo só tornaria tudo mais presente. Com o tempo, entendeu que o maior impacto não tinha sido o que encontrou no chão, mas a quebra da confiança automática na rotina. A estrada, que sempre fora um espaço previsível dentro do imprevisível, agora parecia carregar zonas de incerteza absoluta. E essa incerteza não anunciava perigo direto, apenas lembrava de forma constante que nem tudo se revela por completo. Essa percepção começou a acompanhá-lo mesmo fora do trabalho. Em momentos comuns do dia a dia, às vezes se pegava observando o chão por tempo demais, como se esperasse encontrar algo que não sabia nomear. Não encontrava nada. Ainda assim, a sensação persistia. Ele passou a aceitar que aquilo não era algo que pudesse ser resolvido ou encerrado facilmente. Não havia uma resposta clara esperando no final do caminho. O que existia era uma mudança interna, discreta, mas profunda. Uma adaptação silenciosa a algo que não se explicou e talvez nunca se explicasse. E foi nesse ponto que decidiu escrever. Não para entender melhor, mas para registrar. Como quem marca um território invisível, como quem deixa um aviso sem saber exatamente para quem. Ele sabia que a história não estava completa, mas também sabia que ignorá-la seria um erro. A inquietação não havia terminado, ela apenas havia mudado de forma e, de algum modo, aprendido a acompanhá-lo. Com o passar do tempo, ele deixou de esperar que algo concreto acontecesse novamente. A inquietação não se manifestava mais como expectativa de um evento específico, mas como uma presença discreta que moldava decisões pequenas. Onde parar, por quanto tempo, em que horário seguir. Nada disso era planejado com medo declarado. Era apenas uma adaptação silenciosa, quase automática, como quem aprende uma regra nova sem nunca tê-la ouvido em voz alta. Ele percebeu que havia deixado de se sentir completamente sozinho na estrada, mesmo quando estava. Não no sentido de ser observado, mas de dividir o espaço com algo que não se anunciava. A estrada continuava a mesma, os trajetos também. O que havia mudado era a forma como ele ocupava esses lugares.
Já não se sentia totalmente à vontade em permanecer parado por muito tempo em certos pontos. A ideia de seguir em frente sempre parecia mais segura do que ficar. Em conversas casuais com outros caminhoneiros, passou a notar frases soltas que antes não chamariam atenção. Comentários sobre paradas evitadas, sobre trechos que não rendem descanso, sobre lugares onde o sono nunca vem direito. Ninguém aprofundava o assunto. As falas surgiam e desapareciam rapidamente, como se todos soubessem até onde ir. Aquilo confirmou algo que ele já suspeitava. Não era o único a sentir que certos espaços exigiam mais do que atenção comum. Em uma noite particularmente silenciosa, estacionado em um local movimentado, percebeu que ainda assim sentia o corpo em alerta. Não havia marcas no chão, nem vibrações claras, nem sons estranhos. Ainda assim, algo não relaxava. Ele entendeu então que o episódio inicial não tinha deixado um medo, mas uma mudança permanente de percepção. A noção de normalidade havia se ampliado, e não no sentido confortável. Ele tentou lembrar como era antes, quando dormir na beira da estrada não carregava peso algum. A lembrança vinha incompleta, quase distante, como se aquela versão dele tivesse pertencido a outro tempo. Não sentia saudade exatamente, mas reconhecia a diferença. Agora, havia sempre uma camada a mais entre ele e o descanso completo. Em determinado momento, pensou seriamente em mudar de profissão. A ideia parecia lógica, quase óbvia, mas ao refletir melhor, percebeu que não se tratava da estrada em si. O que havia mudado não ficaria restrito a ela. A sensação de que certas coisas podem acontecer sem aviso não desapareceria com uma troca de cenário. Aquilo não estava mais preso a um lugar específico. Ele passou a aceitar que talvez nunca soubesse o que realmente encontrou naquela madrugada. Talvez tivesse visto apenas vestígios. Talvez tivesse acordado tarde demais para entender o todo. Essa possibilidade deixou de incomodá-lo como antes. Havia uma estranha paz em aceitar que nem tudo precisa ser revelado para exercer impacto. O que mais o perturbava, olhando em retrospecto, era a ideia de que aquilo não exigia ser visto para existir. Bastava estar presente por instantes, tempo suficiente para deslocar certezas. Não houve confronto, não houve imagem clara para ser combatida. Apenas um contato indireto, o suficiente para alterar a forma como ele se colocava no mundo. Ele continuou dirigindo, continuou vivendo. As contas chegaram, os dias passaram, as rotas se repetiram. Para quem observasse de fora, nada havia mudado, mas internamente ele sabia que havia atravessado um limite invisível, não um limite de medo, mas de compreensão. Com o tempo, parou de tentar organizar mentalmente os acontecimentos como uma sequência lógica. Aceitou que aquela noite funcionava melhor como um marco do que como um enigma. Um ponto a partir do qual certas certezas deixaram de ser absolutas. E isso, por si só, já era suficiente. Ao escrever o relato, não buscava convencer ninguém, nem mesmo a si próprio. Queria apenas deixar registrado que existem experiências que não se resolvem, apenas se integram. Que a estrada, assim como muitas outras coisas na vida, pode revelar mais do que estamos prontos para processar. Ele encerrou o texto com a sensação de que não havia contado tudo. Não porque estivesse escondendo algo, mas porque algumas partes simplesmente não se organizam em palavras. Ainda assim, escrever trouxe um tipo de alívio silencioso, como se dividir o peso tornasse possível carregá-lo. Enquanto lia o que havia escrito, percebeu que não se tratava de medo do desconhecido. Era respeito, um respeito novo, aprendido da forma mais inesperada. A estrada continuava ali, estendida, indiferente. E ele seguiria por ela, atento, consciente de que nem tudo que acontece deixa marcas visíveis. Algumas coisas apenas passam pela vida silenciosas e seguem adiante.
outras ficam. E aquela noite, definitivamente, ficou. Enquanto eu contar, nada sai do controle.